Oi, oi, meu povo, olha nós aqui de novo. E hoje o nosso tema é: o arrependimento resulta em perdão. Fala pessoal, boa noite a todos, como é que vocês estão? Paulo Santos aí falando com vocês. Então vamos ao nosso tema do dia de hoje. O arrependimento, ele vai ser uma ação que tem que ser tomada, né, e declamada da nossa parte, ou seja, por nós, e o perdão, ele vai ser exercido por Deus, ou seja, vai ser uma ponte. Então você vai executar algo e dizer algo, né, declarar algo sobre a sua vida, né, e consequentemente Deus do outro lado vai vir com a outra ação, que é o ato de te perdoar por aquilo que você cometeu, aquele erro que você cometeu, que você se diz arrependido, né? Então, como a gente já tinha citado até em outros dias da campanha, esse é um processo que ele tem que ser repetido, não em uns, mas em vários momentos aí na nossa vida, né? Conforme a gente vai errando, a gente vai fazendo coisas que depois a gente vê que não foi muito bacana, que a gente pecou, né? Não tem outras palavras, a gente pecou contra Deus, ou fez algo de errado contra o nosso irmão. No momento que a gente sente no nosso coração que a gente fez isso de errado, a gente tem que se arrepender, confessar o nosso pecado, ou seja, executar o ato, né, de pedir perdão através do arrependimento, e do outro lado, Deus vai executar outra ação, que é emitir para você o perdão, né? Então, daí vai se dar o seu relacionamento com Deus, né? Porque vai ser uma ação de ambas as partes, certo? Então, o perdão de Deus, ele vai eliminar das nossas vidas toda a escuridão, porque Deus, ele é luz. Então, todo lugar que Deus está, ele vai trazer luz no sentido bom da palavra, ou seja, claridade, abrir a sua visão no mundo espiritual também. Ou seja, o perdão de Deus que é manifestado a partir de um ato nosso, que é o do arrependimento e do pedido, né, desse perdão. Quando Deus emite isso se traduz, né, na luz que vem diretamente de Deus para nossas vidas, para limpar a escuridão ou aquilo que está sujo em nós, né? Porque Deus é um ser de luz. Então, onde Ele chega, não há trevas, não há negatividade, não há coisas ruins. Então, a todo momento que você acha que você cometeu algo de ruim, que você não está próximo à luz, você pode se achegar a Deus através do arrependimento. Ele vai se aproximar de você, a luz vai chegar perto de você e te iluminar, né? Exatamente. E eu vou trazer aqui para vocês um versículo que está em 1 João 1, versículo do 5 ao 10, que fala: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com as palavras e com as ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Então aqui a gente pode ver uma passagem muito forte, né, que traduz o que Deus representa a partir do momento que nós nos arrependemos do pecado cometido, né? Ele representa essa luz, e o nosso objetivo tem que ser estar na luz junto com Ele, né? Aqui fala que o sangue de Jesus, ele nos limpa de todo o pecado. Então é como se fosse essa limpeza para que a gente pudesse estar na luz junto com Deus, né? Então a gente passa por esse processo a partir do momento que a gente se arrepende daquele pecado cometido. E um erro muito grande que, assim, o erro e o pecado às vezes é a mesma coisa, né? Mas conhecer a palavra, o que está escrito aqui, e continuar agindo contra isso é negligência com a sua própria salvação, né? Então, diz respeito a tudo que Deus fez por você, e você sabe o que tem que ser feito e mesmo assim não faz. Então, dizer que, ou ignorar, ou deixar para lá os erros, os pecados, é fazer exatamente esse final. Se dizemos que não cometemos pecados, fazemos de Deus um mentiroso. Imagine o quanto Deus não se entristece quando nós passamos anos, meses, dias, semanas
sem olhar para os nossos erros, sem reparar, sem arrepender, entende? É como se nós estivéssemos desfazendo do sangue de Jesus que está ali disponível para limpar o nosso pecado. Então que nós tenhamos essa consciência que existe o arrependimento e que ele está ali para ser feito. É uma ferramenta que Deus nos deu para que a gente possa usar. Ele já sabia que a gente ia pecar, ele já sabia que a nossa natureza ela é pecaminosa, por isso ele deu o filho dele para que o sangue dele pudesse nos limpar de todo o pecado. Então, que a gente use a ferramenta do arrependimento para poder receber o perdão de Deus, para poder estar na luz com ele, né? Para a gente fazer parte, estar em unidade, todos unidos ali com Cristo. Né? Então, o nosso objetivo tem que ser, primeiro, sempre refletir no que nós estamos fazendo, né? E encontrar os nossos erros, os nossos pecados e expressar para Deus o nosso arrependimento com o coração verdadeiro, humilde. Tem que ser sincero. Então, essa passagem de João aqui, ela nos traduz muito disso, da atitude que nós devemos tomar com relação ao que nós entendemos sobre os nossos pecados. E não deixar passar batido. Porque isso de deixar o pecado pra lá, não importa se foi um erro grande ou pequeno, mas se você deixar pra lá, você vai estar fazendo Deus de mentiroso, entende? Porque você vai estar agindo como se você não tivesse pecado. Então vai agir como se estivesse tudo bem, vai estar pecando tanto com as suas palavras, né, quanto com as suas atitudes. Então que a gente não faça isso, que a gente tome mesmo um posicionamento. A partir de agora que você está assistindo esse vídeo, você não pode dizer que você não sabia. Né? A partir de agora você é responsável por deixar passar batido. E não é isso que a gente quer. Sim, e é interessante que hoje o nosso tema é a respeito de arrependimento e perdão. E essa parte, né, que nós lemos aí em 1 João, fala ali a respeito. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Ou seja, é interessante a gente ver que antes de chegar ao arrependimento, é importante que a gente reconheça o erro. Que a gente veja com os nossos olhos o erro. Né? Então, é o que a Dalila diz, tem que haver um abrir de olhos, porque às vezes você fez algo de errado contra alguém, ou até mesmo no seu dia a dia contra você mesmo, ou até contra Deus, e aí você fecha os olhos para aquilo, aquilo não aconteceu. E aí se você fecha os olhos para aquilo, você nunca vai reconhecer, e você nunca vai se arrepender a fim de você pedir perdão a Deus, e esse perdão nunca lhe será dado, porque você nunca reconheceu que você teve esse erro. Né? Então se talvez você tratou alguém mal, e você não observou isso, observe agora, reveja aí na sua mente como foi a situação, se você realmente passou alguma mensagem de alguma forma truculenta que aos seus olhos naquele momento não foi nada ofensivo, mas você parando para analisar agora pode ter sido. Se sim, vá lá, peça perdão para essa pessoa, mas também peça perdão a Deus, se mostre arrependido, né? Então, para que a gente exerça o arrependimento a respeito de algo que nós fizemos de errado, primeiramente nós temos que reconhecer aquilo que nós fizemos de errado e logo após se fazer valer, né, do arrependimento. E se for contra o seu irmão, contra a pessoa que está próxima de você, que às vezes você lançou uma palavra que foi ofensiva, ou se você fez algo a alguém que pode ter magoado essa pessoa, mesmo que você ache que às vezes não foi nada demais, mas se essa pessoa se sentir ofendida, vá até essa pessoa, peça perdão se ela se sentir ofendida, e peça perdão também, se arrependa de ter causado esse sentimento aí no seu próximo, para Deus, porque Deus com certeza vai emitir sobre você aí o perdão, né? Então, como nós falamos lá em cima a respeito de processo, então processos eles existem para serem seguidos, ou seja, são passo a passo. Então isso deve acontecer na sua vida rotineiramente, né? Então sempre que acontecer algo desse tipo, você tem que sim se retratar com relação a outra pessoa, se retratar com ela e se retratar com Deus, certo? E como esse é um processo, né, que visa uma melhoria do seu relacionamento com Deus, o mais prudente seria que após você fazer isso, você evitar repetir aquilo novamente, para que não seja um ato de hipocrisia, você pedir perdão para Deus por ter feito aquilo para o seu irmão aquele dia, simplesmente para Deus te perdoar e você ir lá fazer amanhã novamente, né? E aí não vai acumular os pecados, né? Ele já vai ter sido apagado aquele e aí você só vai ter um novamente. Então, para que não seja algo hipócrita da nossa parte, a gente deve sim sempre procurar a melhoria, ou seja, se a gente cometeu aquilo, procurar não cometer mais. Que se vier a acontecer, não foi planejado, não foi de caso pensado. E com certeza Deus vai te abençoar e te perdoar de novo. Exatamente. O arrependimento, ele traz como ponto-chave você se afastar do pecado, né? Se
você for até Deus para pedir perdão, dizendo estar arrependido, e o seu coração não estiver sincero, humilde, ele vai saber que você não está querendo o perdão, porque você não está arrependido de verdade, entende? Então, não é só, eu quero zerar a minha banca de pecados. Não é só por isso. Não é só para você estar bem visto aos olhos de Deus. Sabe, Deus, ele conhece o seu coração. Não adianta você ir lá, fazer aquela oração e tal, com fingimento. Ele vai te conhecer, ele fez você. Não adianta fazer isso. Né? Então, o arrependimento, ele tem que ser movido pelo seu amor a Deus. Imagine a pessoa que você mais ama, o seu esposo, a sua mãe, seu pai, não sei. Imagina o ato mais sincero de amor. É esse que você tem que usar com Deus, com seu amor por Ele, quando você for pedir o arrependimento por um pecado. Né? A motivação que você tem que ter dentro do seu coração tem que ser o amor. Porque você ama a Deus, então você quer se arrepender, porque você quer ficar cada vez mais longe do pecado e cada vez mais próximo de Deus. Então... só puxando aqui um gancho que a Dalila falou, né, da banca de pecados, é interessante a gente ver, tem pessoas, eu já ouvi isso, vocês também já devem ter ouvido isso de algumas pessoas, às vezes a pessoa ali, ela está numa situação difícil ou diferente da vida dela e ela fala assim, que Deus me perdoe, mas eu vou fazer isso. Não sei se vocês já ouviram isso. Que Deus me perdoe, mas eu vou fazer esse mal. Que Deus me perdoe, mas eu vou fazer essa coisa aqui de errado. Ou seja, já é um mal de caso pensado, né? Isso aí premeditado. Premeditado. Então, não é porque você falou que Deus me perdoe e faz aquilo que Deus te perdoa, não. Porque ali Deus viu e as pessoas que estavam próximas de você viram também que você quis aquilo e sabia o que estava fazendo, né? Então você já fez de caso pensado mesmo. Então, que a gente não possa fazer isso. Que Deus me perdoa, mas eu vou fazer isso aqui, né? Exatamente, mas isso também não te livra de você se arrepender verdadeiramente depois. Né? E Deus te perdoar verdadeiramente também, né? Porque Ele não vai te perdoar de mentirinha também, né, gente? Deus é Deus. E então, o nosso arrependimento ele tem que ser movido pelo amor que a gente sente por Deus. Por querer ter uma relação verdadeira e sincera com Ele, uma relação íntima, uma relação profunda, né? Então, o amor por Deus e por seguir os mandamentos que Ele deixou para nós. Então, você não vai ter dúvidas. Quando você cometer um pecado, você não vai falar assim, será que aquilo foi errado mesmo? Se ficou com dúvida, já pede perdão logo, porque Deus ele não te deixa dúvidas. Tá? Então, é meio que essa ferramenta de nos arrepender foi dado para nós não sermos escravos dos pecados. Porque o pecado, ele gera culpa. A culpa faz a gente ficar paralisado. E você está parado, você vive tudo de ruim. Você não consegue ser frutífero, né? Não consegue dar frutos. Então não é isso que Deus quer para você. Se você fica paralisado com essa culpa e não consegue se arrepender para obter o perdão de Deus, então você não vai ganhar pessoas para Jesus, você não vai conseguir mostrar a glória dele através da sua vida, sabe? Então o arrependimento ele é real e ele está aqui para ser usado. Né? O pecado ele atrasa o progresso espiritual. Também é mais um motivo do porquê que nós devemos nos arrepender. Ele pode até parar completamente. Algumas pessoas, pelo menos a gente conhece pelo menos uma pessoa que é assim, que fala que não vai mais na igreja. Né? Às vezes você não sabe o porquê e tal, ela já foi da igreja e tudo mais, e fala que não vai mais. E aí você não entende o porquê, e ela também não sabe muito explicar. Às vezes ela cometeu um pecado que ela não se acha mais digna de estar na presença de Deus, que ela não se acha mais digna de compreender o amor de Deus. Então, isso o pecado faz com as pessoas, paralisa elas, não consegue deixar que elas progridam na vida espiritual. E eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa assim. Então já até aproveita, depois que você assistir o vídeo, manda esse vídeo para essa pessoa, faz já seja frutífero, né? Faça a sua ação de hoje. E para finalizar, o arrependimento ele torna possível que a gente cresça, né, e desenvolva espiritualmente de novo. O que acontece? Você comete pecado e você fica ali paralisado, martelando aquilo na sua cabeça. Quando você reconhece que aquilo ali foi um erro e se arrepende daquilo, e Deus te dá uma nova oportunidade com perdão, você se sente bem de novo, você consegue viver qualquer coisa. Você consegue viver o que Deus tem pra você. Então o arrependimento ele é o canal para você viver o novo de Deus. Olha que maravilha. Então hoje, eu falei pra você nos 2 dias anteriores, primeiro, você pensar no maior arrependimento da sua vida. Aquela coisa que você cometeu no seu passado que você falou, putz, me arrependo até hoje. E o segundo dia foi,
Pra nessa semana você pensar uma coisa que você fez, que depois você ficou assim, nossa, eu não devia ter feito isso, me arrependo. Hoje você vai conversar com Deus, depois que você terminar esse vídeo, você vai falar pra Ele, Senhor, eu quero te pedir perdão. Mas não é só pedir perdão, você vai falar com Ele que é porque você ama Ele, que é porque você quer seguir os mandamentos que Ele te deixou. Então a sua tarefa do dia de hoje é pedir perdão a Deus e dizendo pra Ele o porquê desse perdão, que é porque você o ama e porque você quer seguir os mandamentos dele. Beleza? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, uma palavra ótima pra nossa vida. E hoje é o 3º dia da campanha, né? Amanhã traremos uma nova palavra pra vocês. Já curte esse vídeo aí, se inscreve no nosso canal também. E é isso, um beijo no coração e até amanhã. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos. Até amanhã, hein?